olha só onde estão os três tipos aqui, ó. Aqui está o centro, o nosso querido Machine Learning, tá bom? Machine Learning é isso aqui. Aí, cara, o que a gente tem? A gente tem uma parada chamada aprendizagem supervisionada. Tá aqui, ó, aprendizagem supervisionada. E a gente tem a aprendizagem não supervisionada. Lembra que eu te falei? Aprendizagem não supervisionada. E depois aquele negócio do carro autônomo que eu te falei, né? Aprendizagem por reforço. Tá aqui, ó. Esses são os três tipos mais comuns de aprendizagem, tá bom? Cara, quando estava fazendo esse mapinha aqui, ó, ele chamou esse cara aqui, ó, de aprendizagem clássica, né? Então, ó, essa aprendizagem clássica é dividida em supervisionada e não supervisionada. Mas, cara, pra gente o que tá valendo são esses três aqui, tá bom? Depois a gente tem os métodos Ensemble. E o que é o método Ensemble? É agrupamento de algoritmos, de modelos para dar um melhor resultado. Mas antes disso, a gente vai falar sobre os tradicionais. E os tradicionais eu vou colocar de verdinho. Lembra que eu te falei que a aprendizagem supervisionada aqui, ó, ela é exatamente aquele cara que ele já contém dados históricos, que a gente coloca tudo que aconteceu para ajudar a empresa a encontrar ali, fazer o seu trabalho preditivo? Então, tá encaixado nesse carinha. Só que existem algumas coisas que eu consigo resolver nessa aprendizagem. Eu posso fazer um trabalho de classificação, que é quando eu tenho classes a prever, quando eu tenho categorias a prever, tá bom? Então me dá aí um exemplo de categorias, Eduardo. Então tá bom, você quer saber se o voo vai ser turbulento ou não? Eu tenho duas categorias, voo turbulento ou voo não turbulento. O que mais, Eduardo? Dá um exemplo. Para o cliente, né? Eu vou prever se o cliente é bom ou ruim. Então, isso é classificação. Tá bom? E agora, quando eu quero prever preço, lembra que eu falei do preço da passagem aérea? A gente está falando de regressões. As regressões servem para a gente estipular preço, valores, números. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, ótimo. Agora, para cada um desses dois tipos aqui de aprendizagem supervisionada, eu tenho os chamados algoritmos. E os algoritmos, eles foram desenvolvidos muitas vezes em épocas diferentes. E os algoritmos são evoluções de teorias anteriores e que são utilizadas para que a gente faça esse trabalho preditivo. Se eu quiser, por exemplo, fazer um trabalho onde eu vou prever classes, eu estou utilizando aqui a aprendizagem supervisionada, né, na atividade, na tarefa de classificação com algoritmos, por exemplo, o Naive Bayes, o KNN, o SVM, as árvores de decisão, a regressão logística. Todos esses carinhas aqui são exemplos de algoritmos que podem ser utilizados para fazer esse trabalho preditivo de classe. Se é 1 ou se é 2, se é ruim ou se é bom, tá ligado? Então, isso é um trabalho, isso aqui são algoritmos que vão me ajudar a fazer. Eduardo, e como é que eu vou escolher? Depende do problema, né? Dependendo do problema e dos dados que a gente tem para trabalhá-los para fazer esse trabalho preditivo, porque uma coisa que é importante a gente saber quando a gente vai criar máquinas preditivas é eu preciso de dados para passar para a máquina fazer o learning, né? Então, ó, o aprendizado da máquina, o learning, né? Ele é feito com os dados. Então, depende dos dados que eu tenho para que eu possa escolher os algoritmos. Agora, eu gosto de falar para minha galera que é o seguinte, cara, eu quero acertar, eu quero ser o mais assertivo possível, porque não é só criar a máquina preditiva, você precisa ter um trabalho de monitoramento, né, onde você faz a avaliação e vê se realmente está sendo preditivo mesmo. Para fazer isso, eu vou colher uns dados que são separados aqui do meu treinamento para eu acompanhar e saber se realmente a parada tá boa ou não. Como que eu decido qual algoritmo usar? Cara, geralmente a gente utiliza aquele que está trazendo a melhor assertividade para a gente. Vai, eu não quero acertar, né? No frigir dos ovos eu quero acertar. Então, é assim que a gente escolhe na maioria das vezes, tá bom? De forma raizona mesmo, eu quero trazer um algoritmo. É claro que no dia a dia, no campo de batalha, dependendo do algoritmo, o que vai acontecer, sabe o que que é? É que nem sempre você vai ter tem trabalho que com o algoritmo específico a coisa fica muito mais complexa,
Saca? Então, pô, o trabalho mais complexo, eu vou escolher um algoritmo que, em detrimento do resultado, vai ser mais fácil de implementar. Então, tudo isso no dia a dia precisa ser considerado. Mas, se eu estiver falando simplesmente de assertividade, cara, escolhe o melhor. Assim serve para as regressões. Cara, eu quero acertar o preço da passagem aérea. Se eu quero acertar o preço da passagem aérea, qual algoritmo eu vou utilizar? Cara, depende da regressão que eu vou usar. Eu posso utilizar aqui a RID, a laço, uma regressão linear, uma polinomial, ou eu posso utilizar alguns outros algoritmos que me permitem fazer um trabalho de previsão de número de valores, utilizando métodos de regressão. Então, cara, essas são as duas partes da aprendizagem supervisionada. Agora, a gente tem uma outra aprendizagem não supervisionada. E, do mesmo jeito, ela tem algoritmos. Todas essas pontinhas aqui, ó, esse DBScan é um algoritmo, esse K-means é um algoritmo, esse MinShift é um algoritmo, esse a priori é um algoritmo. Então, tudo isso aqui são algoritmos para você prever algumas coisas que não tem o rótulo. Você está querendo criar uma classificação, um agrupamento, um reconhecimento de padrão, tá bom? Então, é isso que a gente faz com esses algoritmos. Eduardo, ótimo, me dá um exemplo? Vou te dar um exemplo agora. Imagina que você tenha lá 1 milhão de clientes. Você tem 1 milhão de clientes. E aí, o que acontece? Você sabe que tem cliente bom, que tem cliente ruim, que tem cliente que, cara, foi lá uma vez ou outra, tal. E você quer criar uma campanha de marketing assertiva. Você quer acertar a galera boa, tá bom? O que você vai fazer? Cara, para você acertar a galera boa, a galera que compra, né, o seu produto, ou o produto da sua empresa, o que você vai fazer? Você vai utilizar algoritmos de aprendizagem não supervisionada para criar o que a gente chama de clusters, agrupamentos. E como é que funciona isso? Você vai pegar todos os seus clientes e vai trabalhar com essa aprendizagem não supervisionada, com algoritmos de aprendizagem não supervisionada, e ele vai olhar ali alguns clientes e vai falar assim, cara, olha só, temos alguns clientes que estão nesse cluster aqui, tem outros clientes que estão nesse cluster aqui, tem outros clientes que já estão nesse cluster aqui. E aí, olha só que interessante, eu estou descobrindo o seguinte, esse cluster aqui, ó, essa bolinha, ele é um cara bom. Por quê? Porque quando eu pego esses clientes que foram categorizados como esse cara aqui, eu vejo que é um cara que tem comprado bastante os nossos produtos, é um cara que já eu faço lifetime value desse cliente e vejo que desse grupo de clientes e vejo que é uma curva muito boa, onde eu tenho um retorno muito bacana, e aí você tem uma verba pequena de marketing para aplicar e chamar essa galera aí para uma promoção. O que você vai fazer? Me diga aí, CD Pro, me diga aí. Você vai, é lógico, fazer essa campanha, né? Você vai subir lá no Google essa campanha para mostrar aí essa promoção para essa galera aqui. Você não vai mostrar para 1 milhão de clientes, né? Por quê? Porque se você joga 1 milhão de clientes lá para o Google e fala, mostra o meu produto, você vai gastar 1 milhão de reais, né? Então, e aí, né? Se a venda não bater esse 1 milhão de custo aqui, o que vai acontecer? Você vai ter prejuízo. Então, você precisa escolher os melhores clientes para você fazer uma venda boa. Tá bom? Beleza? Esse é um exemplo de aprendizagem não supervisionada. E aprendizagem por reforço, né? A aprendizagem por reforço, eu dei o exemplo aqui, que é o exemplo do carro autônomo, né? Aquele exemplo onde a gente coloca ali um mix, né, de aprendizagem supervisionada dentro do carro autônomo, como, por exemplo, ele identifica ali o quebra-mola, ele viu que era um quebra-mola, porém, agora ele sabe que ele precisa reduzir a aceleração, passar devagar e acelerar de novo. Por quê? Porque é um quebra-mola, ele aprendeu com reforço, tá bom? Então, esses são os 3 exemplos.